pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Premium Simulado Comentado do nosso preparatório Radiologia em Casa. No nosso simulado de hoje, pessoal, que eu preparei com muito carinho para vocês, veremos questões comentadas da banca MS Concursos, baseado em provas anteriores da banca e no edital para a Prefeitura da cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais. Preparei com muito carinho esse caderno de questões com 20 questões específicas, todas elas baseadas dentro do edital em provas anteriores da banca MS Concursos. Dando início, turma, ao nosso simulado comentado, questão número 1. Analise a figura. Quais das numerações presentes na figura refere-se ao ar e à gordura, respectivamente? Essa é uma questão que pode gerar um pouquinho de polêmica, né, pessoal? A gente consegue observar aqui que nós temos 4 estruturas. Aqui a estrutura externa, toda em preto, onde a gente sabe que tem uma predominância de ar. Nós temos aqui a margem da estrutura, onde a gente subentende que poderia ser assinalada ali a pele ou a gordura, que é uma das camadas mais externas. Aqui nós temos tecido muscular e aqui nós temos o osso, ou seja, 4 estruturas diferentes. Ele me pede a numeração referente ao ar e à gordura de forma respectiva, ou seja, sequencial. O ar nós já vimos aqui, que é o número 1. E a gente observa que o 3 é tecido muscular e o 4 é tecido ósseo. Portanto, gabarito da nossa questão de número 1, letra A, 1 e 2. Nós temos ali o número 1, então, correspondendo ao ar, número 2 a gordura, número 3 tecido muscular e o número 4 osso. De número 2. Assinale a alternativa que completa a assertiva corretamente. A quilovoltagem é responsável pela, temos uma lacuna, ou capacidade de, temos outra lacuna, do feixe de raios-x. Por isso é aplicado conforme a, outra lacuna, da área a ser radiografada. Aí temos a alternativa A, qualidade, penetração e espessura. Letra B, quantidade, penetração e espessura. Letra C, qualidade, tensão e densidade. E letra D, qualidade, penetração e densidade. Quando a gente fala em quilovoltagem ou em kV, ele está relacionado ao poder de penetração do feixe de raios-x. Certo, turma? Então, nós temos como gabarito da nossa questão de número 2 a letra A. A quilovoltagem é responsável pela qualidade ou capacidade de penetração do feixe de raios-x, por isso é aplicado conforme a espessura da área radiografada. Sabemos que a fórmula para cálculo de kV é kV igual espessura vezes 2 mais constante, certo? Então a quilovoltagem está diretamente relacionada ao poder de penetração do feixe de raios-x, é o fator primário que determina o contraste na imagem radiográfica, lembrando que o contraste é responsável pela imagem preta e branca da imagem, ou seja, é a diferença de densidade em áreas adjacentes. Questão número 2, gabarito, letra A. Questão 3. Para a realização do método de Towne para a célula túrcica, o paciente deve ser posicionado em decúbito dorsal, plano médio sagital na linha central da mesa, mento fletido em direção à incisura jugular e long, linha órbito-meatal, perpendicular ao plano do filme. Qual a angulação do raio central para visualização dos processos clinoides anteriores? Alternativa A, 37 graus caudal. Alternativa B, 30 graus cefálicos. Alternativa C, 30 graus caudal. E alternativa D, 37 graus cefálicos. Gabarito da questão de número 3, letra C, conforme Bontrager, 7ª edição. Incidência apiaxial, célula turca, método de Towne. O raio central deve formar um ângulo de 30 graus caso a principal área de interesse consista nos clinoides anteriores. Questão 3, gabarito, letra C. Questão de número 4. Os meios de contrastes são usados nos exames de radiodiagnóstico com o objetivo de variar atenuações entre os órgãos, ou seja, tornar a área de interesse mais densa para a absorção da radiação. A respeito do assunto, assinale as alternativas e marque a alternativa verdadeira.
O meio de contraste usado para o estudo do sistema digestório é o sulfato de bário, sendo contraindicado em caso de perfuração da mucosa. 2. Os meios de contraste sulfato de bário e iodo hidrossolúvel são classificados como radiopaco ou positivo. 3. No exame com duplo contraste, é administrado 2 contrastes positivos, iodo não iônico e sulfato de bário. A. Apenas 1 está correta. B. Apenas 1 e 2 estão corretas. C. Apenas 1 e 3 estão corretas. E D. Apenas 2 e 3 estão corretas. Turma, questão de número 4, gabarito, letra B. O erro da afirmativa 3, quando diz que no exame com duplo contraste é administrado 2 contrastes positivos. No exame de duplo contraste é administrado um contraste positivo, ou radiopaco, e um contraste negativo, ou radiotransparente. A primeira e a segunda afirmativa são verdadeiras, pessoal. O uso do bário ele é contraindicado se houver a possibilidade de atingir a cavidade peritoneal ou mediastinal, ou seja, se você tiver algum risco de perfuração que possibilite essa extravasação do meio de contraste, ele extravasar, ele sair da estrutura de interesse e ir para outras áreas, como cavidade peritoneal ou mediastinal, é um risco. Então, é contraindicado o uso do bário devido à sua toxicidade nessas regiões. Contraste positivo, contraste negativo. O que é radiopaco? O que é radiotransparente? Contraste positivo ou radiopaco possui elevado número atômico e, quando está presente em um órgão, absorve mais radiação do que as estruturas vizinhas. Isso vai ajudar na avaliação. Já o contraste negativo, ele tem baixa densidade e baixo número atômico. E quando está presente em um órgão, ele permite a passagem dos raios-x com maior facilidade, servindo assim como um contraste negativo. Nós temos o exemplo, o ar. Certo, turma? Aqui eu trouxe uma imagem com o exame com duplo contraste utilizado para avaliação do intestino grosso. Questão de número 5. O paciente chega ao setor de radiologia para realizar o exame da coluna lombar. Na requisição médica solicita teste de Knudson, com o objetivo de visualizar a instabilidade articular da coluna lombar ou fusão. As incidências realizadas são: A. Perfil em flexão e perfil em extensão. B. Perfil. C. Perfil em flexão. E D. Perfil em extensão. Turma, questão de número 5, gabarito letra A. Teste de Knudson é uma técnica em que o paciente faz uma hiperflexão e uma hiperextensão do tronco. Ele corresponde a um AP de coluna tóraco-lombar para escoliose. Se você nunca tinha ouvido falar deste teste, não perca a chance, tire um print, tire uma foto, depois posta nos seus stories e marca o @preparatório radiologia EAD. Questão de número 6. Os pontos topográficos anatômicos servem de referência importante para o correto posicionamento radiográfico. A cabeça tem por padrão referencial algumas linhas que servem como referência angular para a execução de exames na região do crânio e face. A linha que sai do palato duro até o forame occipital denomina-se alternativa A, horizontal alemã, alternativa B, Lyon, alternativa C, Frankfurt e alternativa D, Chamberlain. Turma, essa questão estava de graça. Se você já assistiu a aula de anatomia e posicionamentos de crânio e face, você viu que a Lyon corresponde à linha horizontal alemã e à linha de Frankfurt. Então, se as três, uma corresponde à outra, por assim dizer, obviamente não pode ser o gabarito. Questão de número 6, gabarito, letra D. Eu trouxe essa imagem aqui para poder ilustrar a linha de Chamberlain. Certo, turma? Questão de número 7. A respeito das incidências radiológicas realizadas no exame de rotina para tórax com ênfase em pulmão. Marque V para verdadeiro e F para falso. Depois assinale a alternativa correta. Primeira afirmativa.
As partes anatômicas que não podem ser cortadas no PA e perfil de tórax são ápices pulmonares e seios costofrênicos. Verdadeiro, né, turma? Se você não cortou o ápice, não cortou o seio costofrênico, você englobou todo o pulmão na imagem. Top! Na incidência radiológica PA de tórax, devem ser visualizados 10 a 11 pares de costelas para demonstrar uma boa expiração? Falso. Na literatura não diz 10 a 11, diz 10 pares de costelas. Terceira afirmativa. A incidência PA realizada para tórax é rotina para visualização da área cardíaca ampliada. Falso, né, pessoal? Eu faço a exposição em PA justamente para evitar que haja magnificação ou ampliação da área cardíaca. Portanto, questão de número 7, gabarito letra C. Primeira afirmativa verdadeira, segunda e terceira afirmativa são falsas. Conforme podemos ver aqui no Bontrager, 7ª edição, o melhor método utilizado para determinar o grau de inspiração é observar o quanto o diafragma se moveu para baixo, contando-se os pares de arcos costais posteriores na área do pulmão acima do diafragma. Uma regra geral para pacientes adultos médios é mostrar um mínimo de 10 em uma boa radiografia de tórax. Questão de número 8. A realização de um exame radiográfico carece de um posicionamento correto do paciente, uma vez que pode influenciar na precisão diagnóstica. No caso de um exame de abdômen agudo, é importante que, alternativa A, sejam realizadas as seguintes incidências na respectiva ordem: AP em decúbito dorsal, AP em ortostase e AP do tórax. B. O paciente esteja em posição ortostática pelo tempo mínimo de 5 minutos antes da realização da radiografia em ortostase. C. O paciente esteja em jejum mínimo de 6 horas para avaliar o esvaziamento gastrointestinal. E D. O procedimento seja feito com meio de contraste baritado com duplo contraste, contraste negativo e positivo. Gabarito da questão número 8, turma. Letra B. Qual que é o erro da A, professor? Não se faz AP de tórax, se faz um PA de tórax. Letra C, não é exigido um jejum mínimo de 6 horas. E na letra D, o procedimento não tem necessariamente que ser feito com duplo contraste. Agora, o paciente estar em posição ortostática por pelo menos 5 minutos antes da realização do exame, sim, isso tem coerência, porque o tempo de espera para a realização do exame em ortostase é para que possa ser avaliado possíveis níveis hidroaéreos na região abdominal que não poderiam ser avaliados na aquisição da imagem em decúbito dorsal. Questão número 8, gabarito letra B. Questão número 9. Assinale a alternativa que corretamente associa os órgãos digestores com a sua localização no abdômen, região e órgãos. Alternativa A, lombar direita, colo ascendente do intestino grosso. B, inguinal direita, parte inicial do colo sigmoide. C, epigástrio, fígado e vesícula biliar. E D, hipocôndrio esquerdo, baço. Gabarito da nossa questão de número 9, turma, é a letra D, hipocôndrio esquerdo, onde nós temos localizado o baço. Você pode observar aqui, nessa imagem ilustrativa, nós temos as 9 regiões abdominais, né? Hipocôndrio direito, epigástrio, hipocôndrio esquerdo, flanco ou lombar direita, mesogástrio, flanco esquerdo ou lombar esquerda, fossa ilíaca direita ou inguinal direito, hipogástrio e fossa ilíaca esquerda. Então, na região 3, que corresponde ao hipocôndrio esquerdo, nós temos aqui uma imagem ampliada, a estrutura do baço. Questão de número 9, gabarito, letra D. Questão de número 10, turma. São princípios básicos de proteção radiológica em conformidade com a RDC 611/2022. Alternativa A, tempo, distância e blindagem. Alternativa B, justificação, limitação de dose, otimização e prevenção de acidentes. Alternativa C, justificação, tempo, otimização e blindagem. E alternativa D, otimização, justificação, tempo e limitação de dose. Gabarito da nossa questão de número 10 é a letra
B de bola. Nós temos 4 princípios básicos em radioproteção: a justificação, a limitação de dose, a otimização e a prevenção de acidente. Dica para não confundir: os princípios são 4 e geralmente eles trazem a palavra ação, exceto a prevenção de acidentes. Os demais todos têm ação, ó. Otimização, justificação, limitação. Eles estão lá na RDC 611/2022, otimização, artigo 44, justificação, artigo 79, limitação de dose, artigo 45 e a prevenção de acidentes, artigo 50. Questão 10, gabarito letra B. Os fatores são 3, aquele velho TDB, que é tudo de bom quando você aprende e não confunde mais. Tempo, distância e blindagem. Questão de número 11. Na radiografia gerada utilizando-se o método de Caldwell, é possível visualizar: alternativa A, palato duro; alternativa B, forame magno; alternativa C, processo transverso; e alternativa D, asas maiores e menores do esfenoide. Gabarito da nossa questão de número 11, turma. Letra D de dado. Dentre os critérios radiográficos, as estruturas mostradas na incidência de Caldwell, nós temos as asas maiores e menores do esfenoide, osso frontal, fissuras orbitais superiores, seios etimoidais frontais e anteriores, margens orbitais superiores e crista Galli. Questão 11, gabarito, letra D. Questão de número 12. Uma radiografia de tórax poderá avaliar exceto, atenção ao exceto, viu, turma? Alternativa A, cardiomegalia. Alternativa B, derrame pleural. Alternativa C, sinusite. E alternativa D, citos inversos. Turma, questãozinha fácil, mas se não tiver atenção, corre o risco de perder. O enunciado traz um exceto. Em uma radiografia de tórax, a gente não consegue avaliar a sinusite, que é uma inflamação das mucosas dos seios da face, ou seja, ela vai ser visualizada na região de crânio e face. Questão número 12, gabarito, letra C. Questão de número 13. Na ressonância magnética de crânio para isquemia aguda, a sequência obrigatória sagital T1 tem a seguinte área de cobertura: alternativa A, cobrir parênquima de lado a lado; alternativa B, deve cobrir do lobo frontal até o fim do lobo temporal inferior; alternativa C, deve cobrir do lobo frontal até o fim do lobo occipital; e a alternativa D, cobrir da transição crânio-vertebral até a alta convexidade e seio sagital superior. O gabarito da nossa questão de número 13 é a letra A. Na ressonância magnética de crânio para isquemia aguda, a sequência obrigatória T1 tem que cobrir o parênquima de lado a lado, conforme vemos aqui no protocolo de ressonância magnética disponível pelo CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia, disponível no módulo de ressonância magnética na plataforma. Ressonância magnética de crânio, isquemia aguda, sequência mínima obrigatória sagital T1, cobertura anatômica, cobrir parênquima de lado a lado. Portanto, turma, questão de número 13, o gabarito é a letra A. Questão 14. O exame radiográfico cialografia avalia qual estrutura anatômica? Alternativa A, ductos mamários. Alternativa B, via lacrimal. Alternativa C, glândulas salivares. E alternativa D, fístulas intestinais. Turma, o exame radiográfico cialografia é um exame contrastado que avalia as glândulas salivares, conforme podemos ver uma imagem aqui de um exame de cialografia. Portanto, questão 14, gabarito, letra C. Questão de número 15. O mamógrafo possui bandeja de compressão que permite comprimir a mama, tornando o tecido uniforme.
Assinale a alternativa correta para a variação da força de compressão. Alternativa A, 77 newtons a 108 newtons. Alternativa B, 98 newtons a 167 newtons. Alternativa C, 108 newtons a 177 newtons. E a alternativa D, 118 newtons a 187 newtons. Observe que aqui a questão não veio com peso em quilograma-força, sim com a unidade de newtons. E o gabarito da questão número 15 é a letra C. Isso nós temos lá na apostila Atualização em Mamografia para Técnicos em Radiologia, do Ministério da Saúde em parceria com o INCA, segunda edição revista e atualizada. Segundo a legislação nacional, a força de compressão aplicada na mama deverá estar entre 108 newtons e 177 newtons, ou 11 kg força e 18 kg força. Questão de número 15, gabarito, letra C. Questão 16. Pacientes de pés afastados cerca de 30 centímetros do receptor de imagem, com inclinação para trás, com ombros, pescoço e dorso da cabeça contra o receptor de imagem. Ambas as mãos nos quadris, palmas para fora e ombros rodados para frente, com raio central perpendicular, com a distância de 180 centímetros. Quais exames abaixo são indicados? Ou seja, tendo por base essa descrição, qual é o exame radiográfico a que se refere? A alternativa A, incidência tórax supino. Alternativa B, incidência para abdômen agudo. Alternativa C, incidência AP mais perfil. E a alternativa D, incidência apicolordótica. Nossa questão de número 16 traz como gabarito a letra D, incidência apicolordótica, conforme podemos ver aqui na imagem ilustrativa do posicionamento, gentilmente cedida pelo meu grande amigo professor Tafarel, do @souradiologia, e a incidência radiográfica propriamente dita, onde a gente pode observar que a região dos ápices pulmonares não está sobreposta pelas clavículas, que devido ao posicionamento ficaram acima dos ápices. Portanto, questão de número 16, gabarito, letra D. Questão 17. A incidência transtorácica lateral, método de Lawrence, é realizada para o estudo do ou da alternativa A, pulmão, alternativa B, coração, alternativa C, mediastino e alternativa D, ombro. Turma, incidência transtorácica lateral, método de Lawrence, é utilizado para avaliação do húmero proximal, ou seja, região do ombro, para casos de traumatismo. Questão de número 17, gabarito, letra D. Questão 18. A câmara escura ideal deve apresentar: alternativa A, espaço amplo, à prova de luz, bem ventilado e confortável. Conter uma mesa de trabalho sempre limpa e organizada para manipulação de filmes. Letra B, espaço amplo, à prova de luz, sem ventilação e confortável. Conter uma mesa de trabalho sempre limpa e organizada para manipulação de filmes. Letra C, espaço pequeno, bem ventilado e confortável. Não necessariamente conter uma mesa de trabalho. Letra D, espaço amplo, com entradas de luz, sem ventilação, conter uma mesa de trabalho sempre limpa e organizada para manipulação de filmes. Essa questão é muito fácil, mas muita gente acaba escorregando, porque lembra da época do estágio ou, de repente, de onde trabalhou, que não tinha a câmara escura conforme o enunciado pede. Ideal. Então, é muito importante, tá, pessoal, na hora da prova, a gente não apenas ficar imaginando, lá no meu serviço era assim, eu fazia assim. Alguns casos isso não funciona, esse é um caso clássico, tá? Eu sei que tem serviço que a câmera é péssima, mal estruturada e ainda assim a gente tem que se virar e fazer a imagem de qualidade.
mas aqui o enunciado pede a câmara escura ideal. E a câmara escura ideal precisa de espaço amplo, tem que ser à prova de luz, bem ventilada e confortável. É importante ter uma mesa de trabalho e que esta esteja sempre limpa e organizada para a manipulação dos filmes. Portanto, questão 18, gabarito, letra A. Questão 19. Sobre os exames de tomografia computadorizada, TC do abdômen, é correto afirmar que, alternativa A, na maioria das vezes podem ser feitos sem contraste oral, mas o contraste oral pode ser útil em pesquisas de complicações pós-operatórias, correções e fístulas. B. A concentração do contraste deve ser entre 3 e 3,5 ml por quilo. C. A velocidade de injeção quando for administrado contraste deve ser entre 4 e 5 ml por segundo. Letra D. A fase de equilíbrio deve ser 6 minutos. Questão 19. O gabarito é a letra A, turma. A letra B é errada quando diz que a concentração do contraste deve ter entre 13 e 3,5 ml por quilograma. De acordo com o protocolo, a variação da concentração do contraste deve ser entre 1 a 2 ml por quilo. A letra C está errada quando diz que a velocidade de injeção, quando for administrado o contraste, deve ser entre 4 e 5 ml por segundo. De acordo com o protocolo, a variação é entre 2 e 4 ml por segundo. E, por fim, letra D está errada quando diz que a fase de equilíbrio deve ser com 6 minutos. De acordo com o protocolo, essa fase é com 120 segundos, ou 2 minutos. Questão 19, gabarito, letra A. Para fecharmos com chave de ouro, questão de número 20. O valor máximo de exposição à radiação recomendado para o público e para o profissional que trabalha com radiação ionizante é chamado de dose. Assinale a alternativa incorreta, turma. Alternativa A. O limite de dose efetiva anual ao corpo inteiro para o indivíduo do público é 1 milisievert. B. O limite de dose equivalente anual cristalino para o indivíduo do público é 15 millisieverts. Letra C. O limite de dose equivalente anual mãos e pés para o indivíduo ocupacionalmente exposto é 150 millisieverts. E a alternativa D. O limite de dose equivalente anual pele para o indivíduo do público é de 50 millisieverts. Questão de número 20, o gabarito é a letra C. Quando traz que o limite de dose equivalente anual para mãos e pés para o indivíduo ocupacionalmente exposto é de 150 millisieverts. De acordo com a norma CENEM 3.01, que podemos verificar aqui, traz a informação que, para mãos e pés, o limite para o indivíduo ocupacionalmente exposto são 500 millisieverts. Portanto, turma, questão de número 20, o gabarito é a letra C. Chegamos ao final de mais um simulado comentado. E a frase de hoje é: a forma como você vive hoje define a sua vida amanhã. Se você está nesse momento estudando, assistindo essa aula, revisando essas questões, dedicando o seu tempo à sua preparação em busca da sua aprovação, certamente é isso que você irá colher lá na frente. Obrigado pela sua confiança em nosso trabalho. Parabéns por ter chegado até aqui. Um grande abraço, bons estudos, fiquem todos com Deus e vamos juntos em busca da aprovação. Tchau, tchau, turma!